Então vamos dar continuidade aqui ao estudo, né, do taoísmo, esse é o nosso terceiro encontro. A gente passou pelos 4 capítulos no estudo passado e para fazer uma revisão mesmo dos conceitos, né, então gente nova. E agora vamos continuar então aqui, pelo menos mais uns 4 capítulos. Capítulo 5. O céu e a terra não são bondosos. Tratam os 10.000 seres como cães de palha. Que doideira. O homem sagrado não é bondoso. Trata os homens como cães de palha. O espaço entre o céu e a terra assemelha-se a um fole. É um vazio que não distorce. Seu movimento é a contínua criação. O excesso de conhecimento conduz ao esgotamento. Não é melhor do que manter-se no centro. Então, né, voltando aqui com algumas explicações. Então, o que seria, né, esses... o céu e a terra não são bondosos. Né? Mas não é não? Então, porque essa ideia de bem e mal é nossa, né? A gente que cria, isso é uma coisa do ser humano. Né? A gente não pensa, por exemplo, né, a planta não pensa que alguma coisa é boa, é ruim, porque meio que, né, meio que ela não pensa. A gente acha que ela não pensa, pelo menos, né? Mas o animal, né, que está mais próximo da gente, também a gente pensa que ele não pensa, né? Então essa ideia de bem e mal, ele não sabe que quem tem ela é a gente, né? Então ele vai falar, olha, eles não são bom e mal igual a gente pensa. Eles tratam os 10.000 seres, ou seja, tudo que existe, então o céu e terra, as duas polaridades, né? Trata tudo que existe como que cães de palha. O que é cães de palha? Então, na China antiga tinha as oferendas que eles faziam para os deuses eram esses cães aí de palha que eles faziam com palha, né? Outros animais também, até mesmo seres humaninhos de palha. E aí utilizavam eles, né, para fazer o ritual, né? No momento do ritual, o cão de palha ele era o centro do ritual, né? Meio que você rezar para ele. Porém, acabou o ritual, eles colocavam fogo no cão de palha. Então aí, mas então piorou ainda, né? Então quer dizer que o céu e a terra põe fogo na gente, né? Depois que não quer mais, joga a gente fora. Vamos lá, vamos continuar, depois a gente vê isso. Então o homem sagrado não é bondoso. Então ele também, porque ele é como o céu e a terra. Tá. Ele tenta se assemelhar a eles, né? Tá. Por isso não tem ninguém entrando aqui. Tá. Ele trata os homens como cães de palha. Então ele faz o mesmo que o céu e a terra. Meio que estranho, né? Aqui tem umas ideias, né, que a gente pode pensar, né? Que esse negócio de afeição pessoal dos deuses, né? Aquele Deus olha por mim e tal, e vai fazer tudo de bom para mim. Só que às vezes acontece uma coisa ruim e a gente, mas achei que ele gostasse de mim. Então, né? Isso aí vai nos remeter à ideia de mimar os filhos. O que é isso? Né? Se você quer o bem de algum ser, você não vai dar para ele tudo que ele pedir, né? Você vai dar os limites também. Né? Então a ideia é você dar aquilo que é necessário. Esse céu e terra são duas polaridades, opostas, mas complementares. Então, eles vão nos dar tudo que a gente considera bom e ruim. Eles vão nos dar tudo, né? Tudo que a gente precisa passar e tudo que a gente merece. Né? O homem sagrado sábio, né, vai tentar fazer o mesmo com as pessoas que ele encontra no caminho com ele mesmo. Né? Então ele não vai mimar. Né? O céu e a terra também não vão mimar. A vida é dura, né? É tipo isso. Então a gente fica ter que encontrar com o sábio, né? Tem muita gente que fala, nossa, eu queria tanto encontrar com Sócrates, encontrar com o Platão, com o Diógenes, né? Queria encontrar com o Lao Tse. A Lúcia Helena, ela fala assim, nossa, gente, vocês não queiram não. Não quero não. Porque o que essa pessoa, na hora que te encontrar, ela vai te cobrar, vai ser tanto que você vai se sentir mal. Você vai falar, nossa, peraí, não, calma, achei que ia ser uma conversa bacana. Não, vai te cobrar o maior nível de humanidade possível, e talvez a gente não tenha ainda, né? Então, talvez vai ser chato encontrar com essa pessoa, né? Porque a ideia dela aí, tá como os cães de palha, tá dando a obra aqui do lado. Não? É você fazer aqui, levar naquilo que é no momento necessário e depois também pôr na chama aí da transformação no fim
do... Oh, meu Deus, desconcentrou, tá certo. No fim do ritual. Então, seriam aí, né? Eles vão tentar fazer essa questão de veículos da nossa vida para libertar a nossa alma. Tudo que vai acontecer na nossa vida, tudo que remete aos nossos corpos, às nossas emoções, às nossas personalidades, às nossas interações com outras pessoas, tem a intenção de nos espremer, né, que a próxima parte desse capítulo é isso, e nos levar, nos libertar dessa polaridade que a gente cria de bem e mal, e nos pôr assim, na real polaridade da vida, que é céu e terra, e que no fim depois a gente vai descobrir que não é polaridade, eles são complementares, né? Ou seja, que a gente tem que viver com tudo que tem, né? Com tudo que a vida nos dá. E aí vai falar desse fole, né? O que é isso? O espaço entre o céu e a terra. Não sei se vocês lembram dos primeiros encontros. Falei onde que está o tal no símbolo do Yin Yang, né? O que seria, até voltar para mostrar isso, que é sempre interessante. Vou achar o sino aqui. Que tá aqui o Yang, aqui está o Yin, e o tal esse seria o centro. Mas onde que é o centro? É um centro que gira, a ideia desse símbolo que ele está girando, né? Então, ele seria o espaço entre o Yin e Yang. É esse espaço entre eles. Ué, mas não tem espaço. Exatamente. Porque senão seria alguma coisa, né? E o tal, a gente já viu bastante aí, que ele se assemelha muito ao vazio, ao nada. Então, esse espaço, olha, ele até fala, é um vazio que não distorce, né? É um vazio que não perde sua forma. Né? A sua forma que é qual? Todas. É confuso, mas é isso. Por isso que não tem forma, porque pode ter todas as formas. Né? Seu movimento é a contínua criação. Então, aqui, ele está falando assim, igual o Folha, né? Folha, para quem não sabe, é esse negócio de forja antigo, de acender lareira, que ele sopra ar a alta velocidade e acende fogo. Né? Você pode fazer isso na churrasqueira, que dá certo também. Mas ele tem essas duas partes aí, uma de cima e de baixo, que elas vão se apertar, o ar que está ali dentro vai sair e criar alguma coisa, né? Acender um fogo, alguma coisa. Então, ele vai fazer essa comparação. Então, os opostos se recriam o tempo todo, né? Então, a gente pode remeter à gravidez, né? A união do sexo para gerar um novo ser, possibilidade disso, né? E aí essa síntese de Yin Yang, que é o tal, que na verdade é ele que cria, da criação dos dois, mas os dois, como são criação dele, continuam o representando. Então, só que só quando estão unidos, né? Sozinhos eles não conseguem representar, né? Ele obriga essa união, né? E o budismo ele o budismo assim, vai ter muita ligação com o taoísmo, né? E tem uma coisa que ele vai falar que a dor, né? O Selena adora falar isso, né? A dor é veículo de consciência. Né? Aprender pela dor ou pelo amor? Nossa, se você conseguir aprender pelo amor, ótimo. Você vai aprender de alguma forma, nem que seja pela dor. Né? E ela é um grande veículo de consciência, é uma grande professora, né? E que às vezes a gente quer só fugir dela a vida inteira. Mas talvez se a gente entender que não existe bem e mal, são tudo, a vida é esse fole nos apertando, né, para nos libertar, nos gerar, recriar a vida e nos dar uma coisa nova, a gente tirasse melhor, talvez a gente tirasse melhor proveito das coisas, né? Aí ela sempre dá um exemplo, né? Gente, vocês não gostam de prova, né? Mas se não tivesse prova, vocês estudavam? Vocês iam estudar? Não ia, né? Talvez daqui a um tempo a gente mudar a mentalidade, né? Mas a vida é cheia de provas, né? Meu pai estava até me falando esses dias que os chineses não falam problema, tá até conferir, mas eu acho que é real, eles não costumam falar coisa sem cabimento. Que eles não gostam de falar problema, eles gostam de falar desafios, né? Então não são desafios, não são problemas. E aí eu ia falar, o excesso de conhecimento, isso é uma coisa que a gente já falou em outro, né? Que o sábio não deixa os de conhecimento agirem. Então o excesso de conhecimento conduz ao esgotamento. Né? E não é melhor do que manter-se no centro. O que ele vai falar? Não é para você também não ser um ignorante, não saber de nada, né? Mas se você tentar buscar conhecer tudo, conhecer cada... O Carl Sagan já falou, né? Um dia a gente conhecer eu acho que foi ele, conhecer cada átomo que existe no universo, tá? Um dia talvez a gente consiga. E daí, né? O que ele está falando é mais interessante você entenda as leis da vida do que você entender cada micro coisa da vida para você achar que é impossível. É você querer compreender o infinito. Né? Compreender no sentido de juntar ele numa coisa só e que você vai conseguir contar cada coisinha dele.
É impossível. O Lao Tse já tinha essa ideia, né, da infinidade de tudo e que você só vai se cansar mesmo um dia, você vai ver que não dá. Então o excesso de conhecimento não pode até tentar ir para esse caminho, ele já está te avisando que você vai se esgotar, né? E que não é melhor do que se manter no centro. Né? O que é esse centro? Né? Achar o equilíbrio. Né? Então vai voltar ali nas polaridades, que é o tal, que é aquela linha ali no meio, né? Que não tem uma linha ali na verdade, né? A gente fala para a gente conseguir conversar. E isso aqui é interessante, né? Aqui está escrito errado, mas não é o budismo, não. É o Zen budismo. O Zen budismo. Agora, na verdade, eu estou na dúvida se isso aqui é antigo, sabe? Mas é o taoísmo, que eu saiba, ele unindo com o budismo, eles criam o Zen budismo lá no Japão. Né? Mas talvez esteja certo aqui também, do taoísmo ser. Porque o taoísmo é mais antigo mesmo, se unindo aí, criando o budismo, é possível, mas não acho que está exatamente correta essa ideia aqui. Eu era bem mais novo quando eu fiz esse slide. Mas aí uma coisa interessante, a nossa cultura é o inverso do que isso aqui que a gente leu, né? É totalmente o contrário. A gente quer aqui no Ocidente fugir do difícil, tentar, a gente quer cada vez, não, eu vou melhorar, chegar no topo. Você nunca chega, não existe esse topo, né? Não existe a vida infinita, não tem fim. E a gente está sempre vivendo em uma das polaridades, né? Ou tá muito ruim, ou tá muito bom. Né? A gente não consegue achar aí esse equilíbrio, esse caminho do meio do budismo. Né? É, esse negócio de dar novamente o tom sagrado das palavras, né? Que seria, remete a essa parte do conhecimento excessivo, né? Que, qual que é o problema desse conhecimento excessivo? É que as palavras não deixam de ter valor, porque você vai cada vez conhecendo mais e mais. E as palavras essenciais da vida vão perdendo esse caráter de sagrado dele. É, que tem uma outra coisa interessante, é o carnal, né? Que a gente fala. Isso faz um tempo que ele falou isso, mas ele falava assim, né? Hoje a gente fala e no fim não diz nada. Cada vez a gente fala, mas a gente não consegue ser sintético, que é uma coisa que o taoísmo não consegue, né? Tem 81 capítulos curtinhos, ele fala um monte de coisa falando muito pouco, né? O contrário. Né? E o negócio da gente já conversar, sabendo a resposta que o outro vai dar, então pra que tá conversando? Né? Você já quer interromper, já quer, não, eu entendi o que você quer falar, tá? A gente não pode terminar de falar, né? Aqui é uma referência do Ramayana, que é um conto hindu, que a Lucilena sempre cita, que é o que ela mais gosta. Acho que não cabe citar aqui agora, até porque eu não tô lembrando direito o que era. Mas era sobre saber, remete mais ao capítulo anterior, mas sabe, a arte de liderar, você falar exatamente aquilo que a pessoa consegue ouvir, né? Que seria esse caminho do meio. Em vez de você falar tudo, né, que você quer falar com a pessoa, talvez ela não esteja preparada para escutar tudo. É tipo isso. Não sei, deixa eu ver se não tem ninguém na sala querendo entrar e eu não tô vendo. Não. Tá, tá. O espírito do vale nunca morre. Isso se chama orifício misterioso, né? Então, orifício e yang, né? Mistério e yin. É uma mistura aí dos dois. A porta desse orifício misterioso é a raiz do céu e da terra. Então, ele está falando do vale. O que é o vale? Né? Para o Lao Tse, a ideia do vale é uma das ideias que representa muito bem o Tao, que é uma coisa natural da nossa geografia, mas que ela remete assim à ideia de matéria e de energia, de yin e yang, assim, de várias formas. Você pode olhar como o vale sendo o espaço vazio com o espaço preenchido. Então, a energia, né, o ar, o céu e as montanhas, né, o preenchendo. Seria aí o yin, a terra, a matéria, né? E entre essas duas coisas corre o quê? Né? Um rio, uma água, um lago, alguma coisa, e corre dessa união. Né? Então ele chegava assim para tentar fazer essa metáfora. Essa metáfora muito fica até bonita. Né? Que a própria natureza representa o tal, a gente talvez não quer enxergar. Então, a porta do orifício misterioso, a raiz do céu da terra, né? A raiz do céu da terra a gente já sabe que é o tal. Então, seja suave e constante, usufruindo sem se apressar. O espírito do vale nunca morre. Isso se chama orifício misterioso, mesma coisa. Né?
Tá repetindo. Esqueci que esse capítulo é só isso. Ele é pequenininho. É bom que tem uns capítulos muito pequenos que falam muita coisa, né? Não está. Então, o que é isso? A consciência do vazio, né? Ou seja, a ideia desse vazio, desse tal, seria onde nasce esses pontos. Eu expliquei isso, né, nos primeiros encontros, né? É uma coisa para a gente ter como base, sabendo que não é que as duas polaridades geram o tal, né? O tal gera as duas polaridades. E as duas polaridades, quando estão em equilíbrio, fazem renascer aí o tal no seu movimento. Então, quando as nossas ações são equilibradas, yin e yang, nos dois polos, elas recriam o tal na nossa vida. Tipo isso. Então, seja suave e constante, usufruindo sem se apressar. Você já expliquei? E aí, uma coisa, a gente faz isso, né? A gente sabe fazer isso. Não nos é ensinado. Ou é ensinado a gente ser total. Aí vai os polos masculino e feminino, né? Ou é ensinado a gente ser totalmente bruto, né? Totalmente masculino, totalmente firme, ou totalmente doce, seria o polo feminino, né? Então, totalmente doce, sentimental e tal. Mas aí o Lotso falou, não, o ideal é que você saiba fazer as duas coisas, né? Saber dosar a palavra doce com a palavra dura, né? Quando que eu falo com a pessoa com firmeza, mas ao mesmo tempo mostrando que com essa firmeza é porque eu estou preocupado com a pessoa, eu quero que ela fique bem, porque eu gosto da pessoa, né? Ou o contrário, eu odeio a pessoa, eu tenho que ser firme com ela, mas eu não quero desrespeitá-la, porque ela é uma pessoa, né? Ela é outra pessoa, é um ser humano como eu. Então, tem que saber dosar isso aí, sempre, né? Sempre, sempre, sempre. Né? Não é, eu vou ser bonzinho com todo mundo. Não é ser bonzinho, é justamente achar, é ser bom. O que é bom, né? É quando você age como tal. Mas aí, voltando lá no capítulo 2, quando você fala que uma coisa é boa, já não é boa. Então, nem vamos falar de equilíbrio. Não vamos falar que é bom, de bondade, né? Então, e aí, essa parte final, você vai falar que aí, uma ideia, né? A vida não vai fugir de nós, ela é infinita, né? Seja suave e constante, usufruindo sem se apressar. Que ele está falando, olha, a vida não tem fim, né? Não há pressa para você ser qualquer coisa, né? Não há pressa para você usufruir de qualquer coisa. Você não precisa, né? Esqueci agora, dando minhas notas, porque que eu citei o Imperador Amarelo aqui, mas é algo interessante. Né? Próximo ponto acho que eu vou trazer. Mas eu vou ver. Tem que reler algumas coisas. Mas seria essa questão, assim, a vida já está há muito tempo, possivelmente não vai acabar agora, né? Não acabou 10 mil anos atrás, não acabou 1000 anos atrás, não acabou 10 anos atrás. Difícil que acabe agora, né? E a ideia aqui da gente encontrar esse símbolo do vale na nossa vida, acho que é mais importante do que a maioria das coisas. O tamanho desse para não. Tá, 2 também. 7. O céu é constante, a terra é duradoura. O que permite a constância e a duração do céu e da terra é o não criar para si. Por isso são constantes e duradouros. Esse aqui já começa a pegar, né, gente? Já começa a ficar mais claro o que ele está falando. Assim, o homem sagrado deixa seu corpo para trás e o corpo avança. Sempre preste atenção aí na letra maiúscula e na letra minúscula. Além do corpo, o corpo permanece. Através do não corpo, conclui o corpo. É jogo de palavra do Lao Tse, mas assim, muito simples. Quando a gente voltando lá nos capítulos iniciais, compreende o básico do que ele está falando, de que é não alguma coisa, o que é céu e terra. Né? Então, né, a Lucerena vai sempre, isso é bom demais e acho que a gente tem que aprender a fazer, é citar várias matérias, né, várias coisas da vida ao mesmo tempo. Só conferir uma coisa aqui, estou olhando o telefone. No caso, ela vai citar aqui química, né, Lavoisier, né? Mais Platão, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E o Platão, a ideia de que, né, a morte como fim. Não é isso não. É que o Platão vai falar, né? Então, qual que é a forma essencial das coisas, né? Um triângulo. Tem como você matar um triângulo? Não tem, não é possível. A ideia do triângulo, ela é imortal, né? Da mesma forma, ele vai falar, a ideia do que você é, da pessoa que você conhece que morreu, ela também não se perde, né? Você pode chamar as coisas que você quiser, de alma, de espírito, de prana, não importa, né? O nome não importa, já viu isso.
Mas a ideia das coisas, para o Platão, não só tem o mundo das ideias, né, que é o mundo, o mundo verdadeiro, né, o nosso aqui é só um reflexo do reflexo do reflexo, e bem mal feito. Mas então ele vai pensando nessas coisas assim, o que permite a constância então e duração do céu e da terra é eles não criarem para eles mesmos. Por isso que eles são constantes. É, Então, a morte como fim não existe. Né? Ela é uma das grandes ilusões. Né? A Lucilena sempre vai tentar nos falar isso. E voltei. Então o céu é constante. Cadê onde eu estava? Tá. A Lucilena vai falar dessa etiqueta psicológica que nos prende a essa ideia de não, as coisas vão acabar e tudo tem um fim, tudo acaba, mas na verdade, assim, o que mudam são as formas das coisas. Então, voltando na Lavoisier, né, um corpo seu morre, morre, tá? O que é morrer? Ele vai se desagregar atomicamente, tá? Aqueles átomos somem? Não, não somem. Então, tá. A matéria do seu corpo nunca vai sumir, nunca. Né? Ela só se muda de forma, vira energia, sei lá. Ela muda, vira outras coisas. A forma do seu corpo acabou? Não, ela mudou, né? Ela vai se transformar em outra forma, tá? E a sua personalidade, né? Ela também, o que acontece é que ela permanece, por exemplo, na memória das pessoas, ela vai mudar talvez de localização. Né? Aí tem várias teorias, várias crenças, várias ideias sobre isso. Mas no fim, morte não existe, né? Morte como ideia de que tudo que sumiu, acabou, impossível, né? Assim, questão de física, de lei física mesmo. Né? Então, tudo no fim são veículos, né? O corpo físico é um veículo, né? Então, o homem sábio, o sagrado, o sábio, deixa o seu corpo minúsculo, né? Olha, corpo, para trás e o corpo maiúsculo avança. Então, o corpo verdadeiro, né? O corpo, aí você pode chamar de alma, né? Espírito, e por aí vai. Então, quando você deixa o corpo, que é apenas um veículo, quando esse corpo precisar ficar para trás, ele ficar, o seu corpo verdadeiro avança. Né? Então, pode ser seu corpo solar, seu espírito. Né? Então, além do corpo, o corpo permanece. Então, independente do que aconteça com o corpo físico, um outro corpo permanece. Pode ser o corpo das ideias, pode ser várias coisas. Aí, através do não corpo, né? Então, quando você age com o seu corpo sem interesses, né? Assim, utilizando aí como um veículo, né? Você conclui de fato o corpo verdadeiro. É aí que você se conecta com o seu corpo verdadeiro. E aí, o que é esse corpo verdadeiro, né? É tudo. Quando você entende que a sua conexão é com o todo e não com uma parte, você entende que o seu corpo verdadeiro é parte do tal, é parte do universo. Né? Então, os veículos são apenas veículos, eles têm uma sua função. O seu corpo físico te carrega aqui na Terra. Né? Apenas o essencial que carregamos, a alma no Ocidente, né? O que o prende fica para trás e encontra o eu, o ego. Né? Então, o eterno ninguém tira de nós, é o tal, é outro exemplo. E aí, voltando lá do exemplo dos cães de palha, né? Nosso corpo ele tem uma função, cumpriu a função dele, acabou. Né? Desapegue, né? Deixe, vai para a fornalha. Então, o nosso corpo físico é um veículo, né? A nossa personalidade é um veículo, a nossa forma humana é um veículo. Então, são todos veículos para a gente transitar aqui. O corpo verdadeiro pertence apenas a tudo, ao tal. Né? Então, a gente fica, às vezes, se prendendo a partes e perdendo o todo. E aí, aqui, ele vai falar no capítulo 8, né? 8 é um número significativo aí na questão oriental, né? Que ele vai até o céu e desce até, ele parece um yang, vai até o céu e desce até a terra, num movimento constante. Então, a bondade sublime é como a água. A água, na sua bondade, beneficia os 10.000 seres sem preferência. Permanece nos lugares desprezados pelos outros. Por isso, assemelha-se ao caminho. Viva com bondade na terra, pense com bondade como um lago, conviva com bondade como irmãos, fale com bondade quem tem palavra,
Governe com a bondade de quem tem ordem, realiza com a bondade de quem é capaz, haja com bondade todo o tempo. Não dispute, assim não haverá rivalidade, né? Aí aqui não dá para não lembrar, né? Quem já viu vai lembrar do Bruce Lee falando da água, né? Que a água ela toma a forma do recipiente que ela está. Então, só que ela pode ser suave, ou seja, ela se adequar a qualquer um, né? Se adequa a quem está em volta dela. Peraí, deixa eu ter... Isso mesmo. Ela e ela só que ela pode também ser destrutiva, né? Ela pode vir como um tsunami e destruir a cidade inteira. Então a água ela tem as duas polaridades, né? E ela não é boa nem má. Só que justamente por ela estar nas duas polaridades, aí vai vir a ideia da bondade, porque ela, justamente por estar nas duas polaridades, ela acessa a todos. Então tem essa ideia de bondade. Porém, o grande desafio aqui do taoísmo é a gente não sentir essa bondade no nosso ego. Né? Aí essa é a dificuldade, mas isso aí é um trabalho interno de cada um. Né? Então a água não se destaca, ela serve o máximo que ela pode, né? E a gente tem que pensar como a água e como ela une tudo. Aí, por exemplo, né, uma coisa que a gente aceita, às vezes não aceita essas filosofias, é o Big Bang. Né? Mas tudo veio de uma coisa, né? Então tudo está unido, então tudo já foi unido em algum momento. Ah, então tá. Então eu acho que a união é uma coisa normal do universo. Né? Então, e a gente pensa o contrário, que é a separação. Né? A ideia de razão, né? Razão significa separar, dividir. Temos de aceitar a bondade também como uma lei física. Né? Então, talvez o que o Lao Tse está fazendo aqui é apenas estabelecendo, olha, a bondade é que é a lei, não é ao contrário, não. Quando você sai da lei é que não é bondade, é outra coisa. Que sai do caminho, que sai do tal. Né? Então, aí de onde que a água, então ela vai praticar a não ação, né? Até pensando que a água não pensa, né? Então acho que ela, assim como o sol, né, que para Platão vai ser a ideia da bondade, a água também vai praticar a não ação. Então, a bondade sublime, a bondade verdadeira, né, é como a água. Ela age pela não ação. Né? A primeira coisa é essa. Né? Então, a bondade sua é real. Vamos saber se se importa se eu falar se a sua bondade é real ou não. Se você não importa, possivelmente sua bondade é real. Né? A água também não se importa. Né? E olha aí, beneficia os 10 mil seres sem preferência. Né? Aquele que necessita, que chega até ela sacia a sede. Né? Então deve existir uma essência divina em tudo, mesmo em uma gota d'água. Né? Para quem já viu Avatar, né, a lenda de Aang aí, a dominação de água, por exemplo, é aquela que cura, né? É aquela mais fluida ali, uma das mais perigosas também, né? Ao mesmo tempo que ela cura, ela também tem a dominação mais perigosa que conseguiu quase que vencer o próprio Avatar lá na lenda de Korra depois, né? Que é a dominação do sangue. Então, assim, a água está em tudo, ela pode acabar com tudo, mas a ideia dela é ver o benefício mesmo. Né? E é isso aqui, né, de permanece nos lugares desprezados, né? Ou seja, a água ela vai infiltrando pela terra e desce até lá embaixo, naquelas cavernas onde ninguém nem sabe que existe, a pessoa desprezada até pelo conhecimento, a água chega lá. Né? Da mesma forma que ela atende quem está na superfície, ela não faz distinção. Então, acho que eu inverti foi o slide. O slide final era a questão do Bruce Lee falando. Né? Então seria isso, né? Viva com bondade na terra, pensa com bondade como um lago. O que é um lago? Né? É um recipiente que oferece água para os outros, né? É um manancial, né, de bondade. Conviva com bondade como irmãos. Né? A água está dentro de mim, está dentro de você, está dentro de todos, permite a vida. Né? Fale com a bondade de quem tem palavra. Né? A água, se você não desconfia da água, a menos que ela esteja contaminada, né? Claro. Mas então, da mesma forma, se a gente olhar para a água e pensar nessa água cristalina, posso beber dela, as pessoas vierem até a gente e pensar, eu posso beber da sua, seja do seu conhecimento, da sua ajuda, posso confiar, né? Governo com a bondade de quem tem ordem. Então, a água, por mais que consiga, que ela conviva nas duas polaridades, tem um certo ordenamento, tem uma certa harmonia aí que gera essa ordem. Então, o governo, né, tem que saber isso. Realize com a bondade de quem é capaz. Então, você ter a capacidade de ajudar também. Não é só
Eu quero muito ajudar, mas busque os meios, pois a água busca, ela vai entranhando na terra até chegar em quem está precisando lá embaixo. E age com bondade todo o tempo. Então tem que virar aquela questão que é um hábito, é como respirar, né? Para que você consiga chegar aí na humildade verdadeira do tal, que é você age pela ação em si e sem esperar nada, que é a não ação. Né? Então não dispute, não haverá rivalidade. Como é que é isso? Né? Só há rivalidade. Né? Isso é meio óbvio, né? Mas é preciso falar. Né? Só a rivalidade é aquele negócio, se um não briga, né? Se um não quer, dois não brigam. Né? Seria tipo isso. E a água não quer brigar com ninguém. Então a água seria além do vale, né, que foi falado no capítulo 6, a água é um dos símbolos aí do pó. É isso por hoje. E aqui, né, da Indira Gandhi, né, há dois tipos de pessoas, as que fazem as coisas e as que ficam com os louros, né, com a comemoração. Procure ficar no primeiro grupo, há menos competição lá. Então, ninguém, assim, muito raro da gente agradecer a água, né, que mata a nossa sede todo dia. Né? Mas é bom, é uma vida mais tranquila, né? Porque o status, a busca pela fama, pelo reconhecimento das suas ações, ele sempre vai ter briga. Né? Agora, de quem de fato faz, não tem briga não. Na verdade, está sempre precisando de mais gente.